Vamos lá. Bom dia. Quinta-feira. Parece que todos os carros estão limpinhos, menos o meu. Olha como tá sujinho, empoeiradinho. Hoje até o vizinho nem foi com o carro. Nossa, na verdade não foi ninguém, né? Eu só preciso passar por aqui pra falar bom dia, meu amor. Amo você, até mais tarde. E aí eu volto pra cá. Mais uma manhã lindíssima. Hoje o dia previsto é de muito sol, muito calor, nada de chuva. Pelo menos aqui na região metropolitana. Você demorou muito, bro. Então, por isso que eu tô indo só com a mochilinha pequena, com as coisinhas básicas pro trabalho. Aqui mais uma vez está bem feio. Eu não gosto de vir por aqui, mas estamos com pouca ou nenhuma opção. E pronto. Perigosíssimo isso. Poeira com molhado e enfim, deixa o chão um sabão. Já há algum tempo atrás mexeram nessa parte, agora estão mexendo novamente. Abre e fecha, abre e fecha. Isso fragiliza bastante o piso. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 19 de outubro de 2017. Faltam 12 semanas para o Natal. Daqui a pouquinho já teremos enfeites. Eu tô até estranhando que ainda não tem. O pessoal gosta muito de antecipar o máximo possível. Daqui a pouco o Cauê já tá falando: ó Papai Noel, ó Papai Noel. Praticamente é uma época gostosa. Toda essa cultura importada, né? Mas Papai Noel em si, os personagens dessa coisa do Papai Noel, esses filmes começam a aparecer, aquela coisa, aquele ambiente, neve, aconchego, enfim, uma lareira, não tem nada a ver com a gente. Nós estamos no exato oposto, no alto verão, no mês de dezembro. Mas enfim, tradição. Opa, tá certo. Tem que dar certo. Segue a vida. Vou continuar com aquela questão, com as minhas narrações na retrospectiva aí, que ontem eu falei muito pouco sobre isso no último vídeo, né? Então, deixa eu seguir a linha para ter uma relativa coerência, né? Depois eu elimino mais um dos papeizinhos aqui da minha carteira, os post-its me lembrando dos temas. Ontem eu falei sobre os santos brasileiros, como é que se fala? Os mártires brasileiros. Essa história meio propositadamente muito mal contada, né? Muito é ótimo também da minha parte, né? Vamos lá. Vou encaixar, viu? A gente consegue. Eu tinha que dar uma narrada diferente
Um pouquinho pra cá, um pouquinho. Caramba, mano. Grudada na esquerda, me empurrando. Bicho do céu. Gente egoísta. Deixa pra lá. Ontem vocês já viram briga, hoje também. Vou começar a pensar que o problema realmente sou eu, né? E há boa possibilidade de ser mesmo, né? Aqui, um pouquinho de paciência aqui com o caminhão de Rio Claro. Falei sobre a trajetória impecável da Libertadores do Corinthians de 2012. Era um período de hegemonia do futebol brasileiro na América do Sul. Vários campeões seguidos, tanto que continuou. Em 2013 foi o Atlético Mineiro. E aquele ano de 2012 foi do Corinthians, com todos os méritos possíveis. Sendo mais exato, a continuidade do segundo semestre, o Tite fez alguns testes, deu uma reformulada no time, teve a chegada de um centroavante chamado Paulo Guerreiro. E só meio que levou, sem muita... aquela coisa de não pôr o pé, né? De tirar o pé pra poder estar no jogo principal, que é no Mundial de Clubes em dezembro. E o Corinthians acabou em 6º lugar naquele campeonato brasileiro. Realmente não era a praia de ficar correndo atrás. E foi para a disputa do Mundial, já falei sobre isso. Uma épica, histórica e muito bonita festa da torcida, que foi até o aeroporto, acompanhou o ônibus, foi até o aeroporto, cobriu o aeroporto de corintianos e de essa coisa de um apoio mesmo, de uma coisa de torcida maluca e apaixonada, que tem seu lado bonito e tem seu lado chato, triste e irracional. Mas nesse caso foi bonito. Eu só não imagino quem estava lá para se utilizar do aeroporto. Esse não deve ter gostado muito, não. Chegou lá, eram 2 jogos. É assim. São representantes. É assim, você tem o representante do país, o campeão do país, o último campeão daquele país. Eita, nós, uma ambulância. E não é muito ágil ainda. Vamos nessa, vamos nessa. Caraca. Pronto, rápido e claro. A ambulância não é muito ágil, os motociclistas atrás nem um pouquinho. Sério, bro, você passou aí. E aí tem uma fase antes que o representante da Europa, o campeão da Liga dos Campeões e o campeão da Libertadores da América não passam. Eles já entram numa fase seguinte. Então esse primeiro jogo é entre aqueles lá, CONCACAF, Ásia, Oceania, esses representantes regionais do planeta. Depois disso já sai um que é o adversário específico desses times ditos mais fortes. Acho até que corretamente, né? Mas, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ao que parece não é grave, é só coisa de proteger, né, a motociclista. Acho que é uma moça. Me deu a sensação de ser uma moça.
E aí o Corinthians já entra nessa segunda fase, que é já na semifinal. E é um jogo só. Não tem tempo, não tem calendário. E assim como é a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é um jogo só. A partir do mata-mata é um jogo só. E aí o Corinthians pegou esse time que eu não me lembro, acho, não sei se era um árabe ou um turco, um asiático, não me lembro exatamente. Jogo difícil pra caramba. Eu acho que muito mais por nervosismo. O Corinthians era 10 vezes mais time do que esse time. Só que fez 1-0 no primeiro tempo e tomou um tremendo de um sufoco no segundo tempo. Aquela coisa, os caras que jogam contra o europeu e contra o sul-americano, eles não têm nada a perder. Por isso que de vez ou outra, o time sul-americano é eliminado nessa fase. Enfim, jogou com relativa segurança, embora tenha tomado, é aquela coisa que o pessoal brinca com a mística, eu acho a mística uma bobice, de que com o corintiano é tudo sofrido. Pode estar fácil, mas consegue dificultar todo o possível, né? E foi pra final. E a final era com o Chelsea. E aí entra uma figura mega relevante, Paulo André. Hoje é zagueiro do Atlético Paranaense, acho que na reserva do Atlético Paranaense, ou titular, não sei. Esse cara é diferenciado, ele liderou o movimento pela moralização do futebol, aí o Bom Senso Futebol Clube e tudo mais. Mas claro, né, meio que sozinho e tal, no começo tinha um apoio grande, depois foi caindo e já caiu no esquecimento. E ele pagou caro por esse meio, por essa forma como ele age. O dirigente não está preparado para lidar com um jogador de cabeça diferente, né? Mas enfim, o Paulo André tem uma narrativa sobre o Mundial muito interessante, nessa questão de bastidores e do sentimento do grupo e tudo mais. O que acontece é que acabou a Libertadores e o Leandro Castan foi um monstro zagueiro, quarto zagueiro do Corinthians, e ele acabou sendo negociado, acho que foi para Roma. Atualmente está uma negociação. Eu ouvi alguns rumores durante esse ano de que ele voltaria, que ele daria prioridade para voltar para o Corinthians, mas ele teve problemas de saúde sérios aí, até operação delicada no meio do caminho. Bom, enfim. E o Paulo André assumiu essa vaga, prata da casa e tal. Amigo pessoal do Sócrates, é um cara realmente diferente. E ele tem uma narrativa muito bacana, podem procurar aí na internet essa narrativa do Paulo André. Eu também compartilhei na época. Enfim, chega o grande jogo. Simplesmente o seguinte, no primeiro tempo, havia um time jogando e o outro se defendendo. O Corinthians realmente sentiu o baque. A torcida, se coubesse 80 mil lá dentro, 75 mil era corintiano, brasileiro corintiano. Eu sei de cara que vendeu casa, que contratou empréstimo de 10 anos por causa daquele jogo para poder ir para o Japão. Fora toda uma gama de celebridades de todos os lados do mundo que gostam do Corinthians. E toda aquela pressão, toda aquela expectativa. Pô, há 6 meses antes sequer tinha uma Libertadores. Agora você estava disputando o título de campeão do mundo contra o Chelsea. Só o Chelsea. O Chelsea tinha Ramiro, Davi Luiz, Oscar, né? Oscar, esse menininho aí que era do São Paulo, do Inter. E o Corinthians sentiu o baque. Uma das nossas sortes, Fernando Torres, já na fase ruim, centroavante titular da seleção da Espanha, mas já na fase ruim.
E mais todo um conjunto forte, grande, enorme. Davi Luiz, enfim, na época um dos melhores zagueiros do mundo. E cara, só o Chelsea jogou e o Corinthians sentiu. A bola queimava no pé, queimava no pé. Quando tentava dar aquele domínio, queimava no pé. E aí, por conta disso, meu amigo, simplesmente assim, eu coloco dessa forma. No primeiro tempo, pelo menos 5 defesas do Cássio, daquelas assim, é gol, é gol. E ele foi lá e tirou. Bola disputada na área, sobra para um cara do Chelsea, tum! Bola para embaixo do Cássio, assim. Ele pula no chão para meio, sei lá, foda-se. Enfim, vamos, filho, vamos, filho. Ah, meu Deus. Eu sei, eu entendi. Ele pensou que ia vir alguém do lado de lá. Eu que tô errado agora. E eu sei que simplesmente não fosse o Cássio, não seria anormal o jogo estar igual ao do ano anterior. O jogo estar 4-0 com 30 minutos de jogo. Foi mais ou menos o que aconteceu com aquela palhaçada que foi Santos e Barcelona, né? Praticamente o time do Santos estava querendo pedir autógrafo pro time do Barcelona. Ninguém estava jogando ali. Mas enfim, depois ficou sabendo que o Neymar já estava vendido, já estava compactuado com o Barcelona e tudo mais. Não que isso interpretasse alguma coisa. Eu acredito que o Santos podia jogar 15 vezes com o Barcelona e ia empatar uma. Ia tomar de goleada todas as 14 outras. Então, no fim do primeiro tempo, eu me lembro disso e tá na narrativa, nesse texto do Paulo André. No fim do primeiro tempo, parece que as coisas, lá para os seus 35, 37, 38 minutos, as coisas se equilibraram, o Corinthians começou a pegar a bola e olhar e falar, opa! E o Paulo André coloca isso muito bem no texto dele. Os jogadores, tipo, um olharam para o outro e falaram, dá! Porque até aquele momento eles estavam meio assim, não é possível, não vai dar certo. Tava aquela coisa meio deslumbrado demais. Com raras exceções. Com raras exceções. E depois desse final de primeiro tempo, assim, começaram a perceber, a bola começou a ir pro pé do Sheik, do Danilo. E os jogadores começaram a olhar para o outro e falar, olha só, gente, vai dar, hein? E isso tem uma diferença enorme na história dessa partida. Porque a volta do segundo tempo, ele conta, ele não fala o que o Tite fala com eles, mas a volta do segundo tempo, eles tomaram um fôlego diferente, eles olharam e falaram, dá, a gente vai ganhar esse jogo. E principalmente aquela questão da torcida, né? A torcida estava ali mostrando para eles, vocês não entenderam que a gente está aqui, vocês não entenderam que a gente viajou o mundo por vocês. Isso não é mística, não é abstrato, é uma coisa bem bonita mesmo. Cara, isso não é diferente, eu não tô dando uma de que, a torcida... Tem muito cara que gosta de falar isso, a torcida do Corinthians é diferente. Não, a torcida do Corinthians é idiota e apaixonante igual todas as outras. Às vezes em maior número numa ocasião, às vezes em diferente estilo numa outra ocasião, mas na base de comportamento, de pensamento, de tudo, é muito parecido uma com a outra, não tem muito. Estamos falando de brasileiro, né, cara? Então não tem muita diferença, não. Inclusive nas questões negativas, né? E eu sei que esses caras voltaram pro segundo tempo, não comendo a bola, mas com segurança. A atitude era outra. O Cássio fez mais umas 3, 4 excelentes defesas. Mas o Corinthians ficava mais com a bola. Tentava mais, ia pra frente, fazia alguma coisa. E aí teve um lance, um ataque do Chelsea.
até relativamente despretensioso, onde o cara perde a bola ali mais ou menos na lateral, na ponta esquerda deles, no lado direito da saída de bola do Corinthians. E essa bola, se eu não me engano, foi assim: Chicão para Jorge Henrique, Jorge Henrique para Sheik, Sheik para Danilo. O Paulinho chegou de surpresa só para variar mais uma vez, levou a bola, fingiu que ia bater, passou para o Danilo. O Danilo tentou limpar o primeiro zagueiro, chutou a bola mastigada, mas a bola mastigou e sobrou no alto para um centroavante peruano chamado Paulo Guerreiro colocar a bola para dentro. Nossa, cara, eu não tô exagerando quando eu falo isso, gente. Futebol é uma merda. Futebol é uma merda. Dá pra eu tentar explicar, mostrar pra vocês por que eu, mesmo falando mal, sabendo de toda a corrupção, sabendo de toda a lavagem de dinheiro, sabendo de tudo, ainda pra mim é difícil me desapegar, como o Cauê Moura, por exemplo, desapegou. Porque, cara, é assim, com exceção de 2 ou 3 momentos na minha vida, como o meu casamento, como o inigualável nascimento do meu filho, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu dentro da minha casa gritando que nem um louco: gol, 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 sem voz nenhuma, louco, 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 ao meio-dia e pouco, 1 da tarde de um domingo, de um sábado, de um domingo. Amigos meus, santistas, palmeirenses, já tinham comprado camisa do Chelsea. Isso não tinha a menor importância. O Palmeiras foi lá e não conseguiu. Enfim, e isso há mais ou menos uns 30 do segundo tempo. E a partir daí, meu amigo, aquela base que o Corinthians montou, que o Tite montou, é o seguinte, cara. Claro que tomava gol, mas, mano, era raro. A média desse time no ano era menos de 1 gol por jogo. Se você precisasse fazer um gol no Corinthians, meu amigo, você tava fudido. Só pra saber, tá? O preparador, o Tite foi uma daquelas coisas que não... Não, ele fez isso depois, então eu não vou contar essa história agora não. Até porque não seria verídica. E, enfim, o Corinthians foi bicampeão do mundo, embora nenhum outro torcedor do Brasil admita que seja, porque ele foi campeão legítimo do primeiro Mundial de Clubes realizado no Brasil, na final com o Vasco. É simples assim. No site da FIFA, contestem a FIFA ou não, no ano de 2000 está escrito que o campeão mundial é o Boca Juniors e o Corinthians. Eram 2 campeões do mundo em 2000. Daqui a pouco eu continuo. Segue a vida, festa. Aquele ano foi mágico, 2012. Realização máxima, projeção mundial do time. Na verdade, esse projeto de projeção mundial já tinha acontecido, né? Já tinha sido muito bem iniciado com o Ronaldo. O Ronaldo estava lá, ele se desligou, ele parou de jogar futebol, mas ele não se desligou do Corinthians. Eu acredito que hoje, em 2017, ele ainda tenha alguma função, alguma participação, alguma coisa dentro do Corinthians.
Isso não quer dizer que ele é bom ou ruim, mas sim, a figura dele para o mundo do futebol, já falei sobre isso. Ronaldo foi um dos maiores de todos os tempos no que ele fazia. Era um jogador realmente de encher os olhos em todos os aspectos. O cara era muito bom mesmo. E, enfim, começa o ano de 2013 com aquela coisa meio todo poderoso demais, né? 2013, já com dinheiro no bolso, o Corinthians vai lá e faz uma aposta realmente forte. Cara, caríssima. Contratou Alexandre Pato, um menino de 22, 23 anos de idade, que teve uma carreira meteórica. Aos 17 anos de idade foi comprado pelo Milan, na época que o Milan era uma das maiores potências do futebol mundial. E a carreira dele, ele chegou a jogar vários jogos na seleção brasileira. A carreira do Alexandre Pato sempre teve muita contestação por conta de que ele se machucava demais. Ele era um jogador que inegavelmente tinha talento, mas se machucava demais. Parecia que ele era muito frágil. Mas o Corinthians apostava não só numa questão de poderio de torcida, de marketing, como também de uma reformulação do setor de refis, que é o setor de levantar jogadores, que era diferenciado no Brasil e no mundo. O Ronaldo, quando eu falo que ele ainda tem participação ainda hoje, porque ele é responsável pela montagem de quase tudo nesse tal desse refis. Então, a aposta era essa. Pagaram lá 40 milhões de reais ou de euros, sei lá do que, e trouxeram o cara. No primeiro semestre, um campeonato paulista que eu não me lembro, eu preciso dar uma olhada. Não me lembro mesmo da participação do Corinthians no Campeonato Paulista de 2013, mas teve a final da Recopa. Recopa Sul-Americana. O que é a Recopa Sul-Americana? Não tem muita validade não, mas é o campeão da Copa Sul-Americana com o campeão da Libertadores do ano anterior. O campeão da Recopa teve um pouco mais de gosto, de graça, porque o campeão da Copa Sul-Americana era o São Paulo. Num polêmico jogo que ainda tinha o menino Lucas, né? O Lucas, para quem não sabe, era um jogador da base do Corinthians que foi para o São Paulo. Quando ele jogava na base do Corinthians, o apelido dele era Marcelinho, porque ele parecia com o Marcelinho Carioca. Mas, enfim, teve sucesso no São Paulo. E um jogo marcado estranho por um WO. O time teve uma briga no final do primeiro tempo e o time sul-americano, o time argentino não voltou. Eu não me lembro que time era. Era um time muito pequeno. Não voltou. E foi declarado WO. O time foi eliminado de competições internacionais por um X número de anos aí. E que não tem a menor importância, porque o time é extremamente irrelevante. E o Corinthians ganhou do São Paulo. Não me lembro, assim, não foram dois grandes jogos, não, mas alguma coisa de 1-0 num jogo e 1-1 no outro. Também vou pegar essa informação para vocês. E só. 2013 foi esfriando. Aquele time, aquela coisa, né? É um ditado meio bobo, mas aquela coisa, é muito difícil chegar ao topo, mas muito mais difícil é se manter no topo. O que o Corinthians poderia conquistar depois de 2012? Praticamente nada, né? E aí 2013 tem um problema muito grave, que talvez seja necessário continuar depois, que foi a Libertadores daquele ano. Primeira fase, aquela base mais ou menos igual. E times de menor expressão. E o Corinthians foi jogar o segundo ou terceiro jogo da primeira fase. Foi jogar
na Bolívia. Não me lembro o nome do time, Huracano. Não me lembro. Eu lembro o nome de um menino chamado Kevin Espada. Numa tristíssima fatalidade irresponsável, vamos deixar isso muito claro. Não houve intenção, mas houve irresponsabilidade. Numa horrorosa, num horrível desfecho para um jovem garoto de 16 anos, se eu não me engano. Um torcedor do Corinthians, o estádio lotado, um torcedor do Corinthians soltou um sinalizador daqueles que explodem. Não sei se proposital ou não, não me cabe julgar. Acho que o erro está feito. E não se trata de defesa de torcida do Corinthians, porque vocês sabem muito bem o que eu penso sobre torcida. E esse morteiro, esse rojão, essa munição foi parar no rosto de um menino de 16 anos boliviano que morreu. No intervalo veio a notícia. A polícia boliviana prendeu lá 20 e poucos, 20, quase 30 torcedores. Me deu a sensação de ter prendido esses torcedores aleatoriamente, porque eles ficaram um bom tempo detidos para a investigação. E o jogo seguiu, foi uma merda. Não lembro se foi 0-0, foi uma porcaria de jogo. Perdeu a graça. Nos próximos dias o que entrou foi a conversa sobre o lamentável evento que resultou na morte do menino. E o resultado prático para o Corinthians é que ele teve que jogar 1 ou 2 jogos. Eu acho que condenaram a um jogo, a 2 jogos, mas só cumpriu 1, com o estádio com portões fechados. Isso não é problema nenhum. Trágico. É o desfecho trágico. É assim, vamos explicar exatamente. 2 coisas muito importantes que o simplismo não permite que a gente pare, respire, entenda. Uma, 99% dos corintianos que estavam lá bancados pela Gaviões da Fiel, que tem grande apoio financeiro para esse tipo de partida, fora e tudo mais. Enorme apoio financeiro do próprio clube. Essa conivência irresponsável do time com torcida organizada, que sempre dá merda. Isso é um fato específico. Segundo, a compra desse tipo de material, desse sinalizador que é proibido o uso por civis, é um sinalizador militar, por ou um membro da Gaviões da Fiel ou alguém importante, porque você não consegue pegar esse tipo de material. Você vai lá numa loja e compra. Descobriram até onde vende, que são lojas ali na Avenida Tiradentes, que provavelmente a minha versão é de que alguém da Gaviões da Fiel conhece alguém de lá que libera da loja, desse setor, desse lugar que vende, que libera a venda, fechando o olho para a questão de credencial, de poder comprar ou não. E a segunda parte, que é muito importante, que é o tipo todo mundo falou sobre isso. Todo mundo entrava com qualquer coisa. Não havia o menor preparo da polícia boliviana ou da segurança do estádio para controlar acesso de material. Ninguém fazia nada. Teve gente que entrou com câmera cinematográfica profissional.
para pegar ângulos diferentes e tal e ajudar. Bom, enfim, a questão é, existem erros de todos os lados, todos os lados. E o desfecho final foi a liberação, em algum momento, advogado da Gaviões da Fiel é foda, né? Enfim, intermediação, negociação de governos, inclusive, para liberar esses pobrezinhos membros da Gaviões da Fiel que foram presos sob suspeita. A Globo fez investigações, colaborou com a polícia e tudo mais, e chegou o seu nome de um menino menor de idade, membro da Gaviões da Fiel. Porque um menor de idade é membro da Gaviões da Fiel, deixa pra lá, ninguém se preocupou em pensar nisso. O Cláudio Forte aí, ó. E acabou meio que, provavelmente morrendo algum dinheiro pra família desse menino, mas provavelmente não muito. Depois a gente continua. Um abraço, gente, até mais.